Oi, amigas! Hoje nós vamos falar sobre planejamento familiar. Você sabe o que é isso? Porque desde criança, desde pequena, desde que nascemos, nós mulheres somos ensinadas a brincar de boneca, a brincar de casinha, a querer ter filhos. Sempre faz aquela pergunta: quantos filhos você querem ter? Ou, nossa, que fofinha, quando vai casar? Você vai querer casar? Tipo assim, desde pequena a gente escuta muito isso. E aí, vocês já escutaram sobre o que é o planejamento familiar? Você sabe o que é o planejamento familiar? Vocês já escutaram falar sobre isso? Porque eu tô com a colinha aqui, né? Talvez vocês não saibam o que é planejamento familiar, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a legislação brasileira, planejamento familiar é o direito que toda pessoa, homem ou mulher, tem de decidir se quer ou não ter filhos, quando quer tê-los e quantos filhos deseja ter. Para isso, é preciso ter acesso à informação, aos métodos contraceptivos e aos serviços de saúde. Ou seja, o planejamento familiar não é só evitar uma gravidez, mas também é planejar a vida. Porque todos nós somos adultos, todos nós temos que ter esse planejamento, mas a gente não é ensinado a ter esse planejamento. Por quê? Assim que eu tive minha primeira menstruação, minha mãe sentou comigo e falou: olha, agora você é mocinha, agora você pode engravidar, é assim que os bebês são feitos, é assim que você evita uma gravidez, é assim que você tem uma criança, que você faz uma criança. Foi um pouco traumático, mas foi algo que foi bem feito. Eu falo que foi bem feito porque eu tenho 27 anos e eu não pretendo ter filho agora porque eu sei que não tenho condições financeiras para ter uma criança agora. Então foi algo bem feito. Mamãe fez certo. Mas a minha mãe, ela não, assim que ela menstruou, quem ensinou para ela o que era menstruação foi um vizinho que ensinou ela como porque minha mãe tem 50 anos, 52 eu acho. E aí, uma vizinha, ela menstruou com 11 anos, uma vizinha pegou e ensinou para ela como usar os paninhos, como se limpar, como... Foi isso, foi a vizinha que ensinou, porque a minha avó não explicou nada para minha mãe. É tanto que a minha mãe engravidou com 14 anos, teve meu irmão com 15. Ou seja, uma criança tendo outra criança. Porque hoje em dia, uma menina de 14 anos é extremamente esperta, mas quase 40 anos atrás não era a mesma coisa, não tinha a mesma esperteza, não tinha a mesma, vamos dizer, malandragem, a mesma maldade do que os pré-adolescentes, adolescentes de hoje. Então, isso foi algo que impactou muito na vida dela, porque ela não sabia de onde vinham os bebês, como os bebês eram feitos. Acho que ela não entendia o que ela estava fazendo. E aí, minha mãe engravidou muito nova. Minha mãe, quando eu tive a primeira menstruação, minha mãe sentou comigo e me explicou. Porque você fazer um planejamento familiar é você entender que se você tem saúde, você tem condições financeiras para ter a criança, que você tem estabilidade emocional para ter a criança, se a pessoa que está do seu lado vai dividir a responsabilidade. Porque se você está casada com uma pessoa hoje que não te ajuda em nada, será que essa pessoa vai ser um bom pai? Que vocês dois chegam cansados do trabalho, porque hoje em dia todos nós mulheres, nós temos que ter uma jornada dupla. É muito difícil você ficar em casa, ter um marido que tenha dinheiro para você ficar em casa, vocês fiquem bem, né, sem passar necessidades. Se esse relacionamento acabar amanhã, você vai conseguir manter essa criança, manter essa vida do mesmo jeito que você mantém hoje, que você
conseguiria manter hoje? Porque essas perguntas são muito importantes para a nossa realidade, a realidade brasileira. Porque o que a gente mais vê hoje em dia são filhos sem pais, são mães solteiras. Porque, tipo assim, a gente decidiu ter aquela criança, continuar aquela gravidez, mas são gravidez não planejadas, sem pensar os prós e os contras. Porque a gente vê muito relato na internet das mulheres falando assim: ai, meu parceiro pediu pra mim engravidar, eu engravidei e ele sumiu. Tem muito. Ou, tipo assim, eu fui pra festa, fiz sexo desprotegido, acabei engravidando. Tem muito também. E aí, são coisas que vão acontecendo, porque às vezes essa pessoa, essa mulher que engravidou na festa, talvez ela não saiba o que é um planejamento familiar, não saiba dos métodos contraceptivos que tem, porque não tem o conhecimento. A gente está cercado de informações, mas a gente não tem o conhecimento propriamente dito. Porque se a gente não pesquisar, a gente não vai saber. Porque tem gente que não sabe como colocar um preservativo. Tem mulher que não sabe que tem o DIU, que tem a pílula, outros métodos contraceptivos. Agora tem o Implamon. Então tem vários métodos e às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa só conhece a camisinha ou só conhece o remédio, não conhece outros métodos. Tipo assim, para você tomar remédio, você precisa saber que se você tomar antibiótico falha, você tem que tomar no mesmo horário, você tem que tomar antibiótico falha, depende do que você de bebida alcoólica, tem uns negocinhos assim que são bem certinhos que altera a pílula. Você não pode tomar a pílula do dia seguinte direto, porque senão você pode causar um problema de saúde para você. Então são coisas que se a pessoa não pesquisar, a pessoa não sabe. Às vezes não sabe como colocar um preservativo. Então isso tudo são coisas que vão acontecendo, porque segundo o portal de transparência do Registro Civil, entre 2016 e 2024, mais de 1,2 milhões de crianças foram registradas apenas no nome da mãe. Isso representa milhares de mulheres que iniciaram a maternidade sem um reconhecimento da paternidade já no nascimento. Ou seja, essa criança já vai nascer com déficit, já vai ter este problema. Eu não estou dizendo isso para julgar ninguém. Quando eu falo de mães solteiras, ou às vezes mulheres que engravidaram na festa, ou mulheres que foram enganadas pelos caras, eu não estou julgando a mulher. Porque, gente, eu não sei o que se passa na sua casa, você não sabe o que se passa na minha casa, a gente não sabe os combinados que as pessoas têm. Porque o que eu estou querendo dizer é que precisamos falar sobre a responsabilidade. Hoje em dia está faltando pensar nessas responsabilidades futuras, porque ter um filho, você sabe que você vai ter uma responsabilidade por no mínimo 18 anos com aquela criança, com aquele ser vivo, você vai ter que cuidar, amar, proteger, tudo por 18 anos. E ainda assim você ainda vai ter que ter esse cuidado. Porque o planejamento familiar, ele envolve muitas coisas. Ele não é só falar sobre preservativo, não é só falar sobre o modo de evitar, mas também se perguntar se você tem estabilidade financeira, se você tem estabilidade emocional, se você tem uma vida hoje que comporte uma criança. Porque, sei lá, você é uma mulher, um homem, você e seu marido, vocês dois são casados, ou são 2 anos, suas mulheres, e vocês são casadas, mas ambos trabalham 12 horas por dia, ou trabalham viajando. Você acha que nessa sua vida, ou você trabalha até na escala 6x1, você acha que nessa vida que você leva, você conseguiria cuidar de uma criança? Você conseguiria dar atenção para essa criança? Porque uma criança tem que ter amor, tem que ter afeto, tem que ter dinheiro, claro, mas não só o dinheiro. Tem que ter toda uma rede
Muitas mulheres hoje em dia estão sobrecarregadas porque não tem essa rede. Então, você ter essa rede, talvez uma rede de apoio, porque se você tem dinheiro, você consegue uma rede de apoio paga, você consegue pagar uma pessoa para cuidar dos seus filhos, ou pagar uma creche. Porque quando bota-se na balança quem vai ficar em casa, quem vai cuidar da criança, nós por nós. Então, é isso, entendeu? A gente tem que fazer pensar antes de ter, porque a gente está vendo cada vez mais, nós mulheres estamos criando os filhos praticamente sozinhas. Não porque a gente escolheu isso, mas porque a gente confiou na outra pessoa para assumir a responsabilidade também. Porque para se ter uma criança, a gente precisa de duas pessoas, o homem e a mulher. E uma das partes não está cumprindo com o combinado. Ou a outra parte nem sabe do combinado, mas se a gente está tendo uma relação sexual, pode ser que venha uma criança. Tem que pensar nessa possibilidade antes de fazer coisinhas gostosas. Porque o planejamento familiar não é você deixar de ter filhos, mas significa escolher o momento certo, porque hoje em dia a gente vê muita criança, que para mim 12, 13 anos é criança, gente. Porque eu com 12, 13 anos eu era bem inocentezinha. É escolher o momento certo, porque a idade, porque o nosso útero só vai se formar completamente formadinho, eu acho que é com 22 ou é com 24 anos, que é quando o nosso útero está formado e a gente pode ter uma gravidez com segurança. E hoje em dia o que mais tem é meninas extremamente jovens que não têm o corpo preparado, não têm a mente preparada, não têm o financeiro preparado para ter uma criança. Isso é muito grave. Nossa educação está falhando em alguma coisa e está falhando num momento crucial. Porque quanto mais cedo a gente tem filho, a gente só está criando mão de obra barata para o Estado. Porque se a gente não tem estabilidade financeira, a gente não consegue dar uma boa educação, a gente não consegue morar num bairro bom, a gente não consegue ter uma alimentação de qualidade para dar para essa criança. Isso é muito grave, a gente não consegue dar o mínimo para essa criança. Então, essa criança vai ser uma criança defasada, porque se a gente não tem uma boa alimentação, a gente não consegue desenvolver nosso corpo, a gente não consegue desenvolver nosso cérebro. Se a gente não tem estabilidade financeira, a gente não consegue dar uma boa moradia, morar em um bairro seguro, a gente não consegue dar uma boa educação. Porque você fala, mas onde é que eu moro, a escola pública é de qualidade. Mas se você tem dinheiro, você bota seu filho na natação, você bota seu filho em um curso de inglês, você vai expandir os horizontes do seu filho, você vai mostrar para ele que existe mais coisas fora aquele ambiente que ele vive, você vai conseguir dar um capital cultural para o seu filho, ou seja, ele vai pensar por si. Quando chegar a época da faculdade, você vai conseguir dar uma estabilidade para ele só estudar, não precisar trabalhar em trabalhos pesados, porque isso tudo influencia, gente. E a gente não para analisar isso. Por quê? É muito complicado, mas nos postinhos de saúde da sua cidade, procure, porque eles dão preservativo de graça, eles dão pílula de graça, você pode colocar o Implamon, você pode colocar o DIU de graça, você pode ligar, você pode fazer a cirurgia de cortar das trompas, né? Fazer a ligação, fazer, acho que a esterilização, não sei. Você pode fazer isso tudo de graça. Você tem métodos e métodos para você não ter uma criança, para você prevenir, também prevenir uma doença, porque nesse mundo que a gente está vendo, doença não tem cara.
Então, é muito importante que vocês se preservem, use preservativo, porque só o preservativo evita doença sexualmente transmissível, a IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, né? E tem as DSTs também. Então, só isso impede de você ter uma doença, um IST, uma DST. O preservativo é a única coisa que impede. Os outros evitam a gravidez. Mas se você quer ligar, se não quer ter filho, você pode, a mulher, eu acho que a partir dos 22, se eu não estou enganada, a mulher já pode fazer a liga, já pode ligar sem precisar de autorização de marido, porque até uns 2, 3 anos atrás você precisava da autorização do seu marido para você fazer isso. Se você não fosse casada, sinto muito, amiga. Era isso que eles te falavam. Então, hoje em dia a gente tem milhares de coisas, assim, a gente tem milhões de coisas para os nossos corpos ser nossos. Porque, querendo ou não, se a gente engravida, quem vai carregar o peso vai ser a gente. Por mais que a gente tenha um parceiro maravilhoso, que nos ame, que seja um pai foda, mas quem vai levar a maioria do peso somos nós. Então, pensem bem e pensem direito. E para os homens também tem um método contraceptivo. Tem os métodos, tem a camisinha, e ele pode fazer a vasectomia para não ter filhos. E tudo isso é de graça pelo posto, você consegue de graça no 0800. E aí, o que vocês acham sobre isso? Sobre o que eu falei sobre planejamento familiar? Se vocês tiveram uma educação sexual em casa, se tiveram educação sexual na escola, se foi ensinado para vocês sobre as DSTs, as ISTs, se foi falado para vocês de onde é que vinham os bebês, se vocês têm filhos, se vocês têm essa conversa com os filhos de vocês. É muito importante vocês passarem essas orientações. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo!